Em 8 de março de 2014, um avião com 239 pessoas a bordo desapareceu completamente. 10 anos depois, nenhum governo, nenhuma investigação e nenhuma busca conseguiu explicar o que aconteceu. O voo MH370 da Malaysia Airlines partiu do aeroporto internacional de Kuala Lumpur às 0h41 do dia 8 de março. Destino, Beijing. Tempo estimado de voo, 5 horas e 45 minutos. A bordo estavam 227 passageiros e 12 tripulantes. Entre eles, o americano Philip Wood, executivo de uma empresa de tecnologia que viajava a trabalho. A maioria dos passageiros era cidadã chinesa. No cockpit, o comandante Zahari Ahmad Shah, 53 anos, acumulava mais de 18.000 horas de voo. Ao seu lado, o copiloto Farik Abdul Hamid, 27 anos, com apenas 2.763 horas registradas. Às 1h19 da madrugada, o controle de tráfego aéreo de Kuala Lumpur transferiu o voo para a frequência de Ho Chi Minh. Farik respondeu com clareza: Malásia 370, boa noite. Foram as últimas palavras registradas do cockpit. 1 minuto depois, às 1h20, o transponder do MH370 foi desligado. O avião desapareceu dos radares civis. Nenhum sinal de emergência foi emitido, nenhuma chamada de socorro. O radar militar da Malásia continuou rastreando uma aeronave não identificada. Às 2h14 da madrugada, ela aparecia no lado oposto da Península Malaia, voando em direção ao Oceano Índico. O desvio de rota era de quase 180 graus. Em Beijing, familiares aguardavam no aeroporto a chegada do voo. O avião nunca pousou. Nenhuma destroça foi encontrada em tempo hábil. Nenhum corpo foi recuperado. Como um Boeing 777 com 239 pessoas simplesmente some e nunca é encontrado? Nas primeiras horas após o desaparecimento, autoridades da Malásia não tinham informações concretas sobre o paradeiro do voo. A busca inicial foi concentrada no Mar do Sul da China, na rota original para Pequim. 12 países enviaram navios e aeronaves para a região. Nenhum vestígio do Boeing 777 foi encontrado no Mar do Sul da China. Em 12 de março de 2014, engenheiros da empresa britânica Inmarsat analisaram dados de satélite captados na madrugada do desaparecimento. O satélite havia registrado 7 pings automáticos enviados pelo avião após o sumiço dos radares. Os pings revelaram que o MH370 continuou voando por aproximadamente 7 horas após desaparecer dos radares civis. O último ping foi registrado às 8h11 da manhã, horário de Kuala Lumpur. A análise do efeito Doppler nos pings definiu 2 arcos possíveis de posição final. Um ao norte, passando pelo Cazaquistão e Ásia Central, e outro ao sul, sobre o Oceano Índico. O arco norte cruzava territórios com radares militares ativos. Nenhum país nessa região reportou qualquer contato com a aeronave. Investigadores da Malásia examinaram o perfil do comandante Zahari Ahmad Shah com atenção crescente. Em sua residência em Shah Alam, foi encontrado um simulador de voo caseiro construído com 5 monitores e controles completos de aeronave. Peritos do FBI analisaram os dados deletados do simulador de Zahari. Foram recuperadas rotas programadas que terminavam no Oceano Índico Sul, região compatível com o arco calculado pela Inmarsat. A Malaysia Airlines confirmou que Zahari tinha 18.365 horas de voo acumuladas. A operação de busca subaquática foi transferida à Austrália em abril de 2014. Navios equipados com sonares de varredura e veículos autônomos submarinos pente finos rastrearam mais de 120.000 km² do Oceano Índico. Nenhuma peça do avião foi localizada nessa fase. Em julho de 2015, um trabalhador encontrou um fragmento de asa numa praia da Ilha de Reunião, território francês no Oceano Índico. O objeto media 2,4 metros de comprimento. Era um flaperon, parte da asa traseira de um Boeing 777. O fragmento foi transportado para Toulouse, na França, para análise pericial. Em 5 de agosto de 2015, autoridades francesas confirmaram que o flaperon pertencia ao MH370. Era a primeira evidência física do avião desde o desaparecimento, 515 dias antes.
A descoberta confirmou que o MH370 havia caído no Oceano Índico Sul. A corrente de deriva oceânica explicava como o destroço chegou à Ilha de Reunião. Os investigadores usaram modelos de oceanografia para recalcular a zona de busca. Blaine Gibson era um advogado americano aposentado de Seattle. Em 2015, ele começou a viajar por sua própria conta para praias do Oceano Índico em busca de destroços do MH370. Não era investigador oficial, não recebia remuneração. Em março de 2016, Gibson encontrou um fragmento em Moçambique. O objeto tinha inscrições técnicas compatíveis com um Boeing 777. Peritos australianos confirmaram posteriormente que o pedaço era do MH370. Gibson havia encontrado destroços antes das equipes oficiais. Ao longo de 2016, Gibson acumulou mais de 20 fragmentos em praias de Madagascar, Maurício e Tanzânia. Nenhum governo havia organizado buscas sistemáticas nessas praias. A maioria dos pedaços foi confirmada como sendo do MH370. Grace Nathan tinha 30 anos quando o MH370 desapareceu. Sua mãe, Ann Daisy, estava a bordo. Nathan fundou um grupo de familiares e passou a pressionar publicamente os governos da Malásia e da Austrália por transparência nas investigações. Em janeiro de 2017, os governos da Malásia, Austrália e China anunciaram o encerramento oficial das buscas subaquáticas. A área varrida somava 120 mil quilômetros quadrados no Oceano Índico Sul. O avião não havia sido encontrado. Familiares reagiram com indignação ao anúncio. Grace Nathan declarou publicamente que a decisão era prematura e irresponsável. Grupos de familiares chineses exigiram que a busca continuasse. Nenhum governo reconsiderou. O investigador canadense Larry Vance analisou o flaperon recuperado em Reunião. Vance concluiu que os danos no fragmento eram consistentes com uma entrada controlada na água, não com uma queda em mergulho. Para Vance, alguém pilotava o avião no momento do impacto. Em janeiro de 2018, a empresa americana Ocean Infinity apresentou proposta para retomar as buscas com tecnologia de drones submarinos autônomos. O governo malaio aceitou, com pagamento condicionado ao sucesso. A operação cobriu mais 112 mil quilômetros quadrados. Nada foi encontrado. Em maio de 2018, o relatório final da investigação malaia foi divulgado. O documento de 495 páginas não identificou a causa do desvio de rota. Não nomeou responsáveis. O MH370 permanece o maior mistério da aviação civil da história moderna. Larry Vance é investigador de acidentes aéreos com mais de 30 anos de experiência. Em 2018, ele publicou um livro com uma conclusão direta. O MH370 foi derrubado intencionalmente pelo seu comandante. Vance examinou o flaperon recuperado em Reunião e identificou marcas específicas na estrutura. Segundo ele, essas marcas indicam que o flap estava estendido no momento do impacto com o oceano. Isso seria consistente com um pouso controlado e deliberado, não com uma queda em velocidade terminal. Investigadores australianos discordaram dessa interpretação. O relatório da ATSB concluiu que as evidências eram insuficientes para determinar se os flaps estavam ou não estendidos. O debate entre pouso controlado e falha catastrófica nunca foi resolvido. Em 2016, investigadores da polícia malaia recuperaram dados do simulador de voo pessoal de Zahari. Entre as rotas simuladas, uma chamou atenção. O avião virtual voava sobre o Oceano Índico Sul e esgotava o combustível em coordenadas próximas à área de busca do MH370. A simulação foi executada em fevereiro de 2014, semanas antes do desaparecimento do voo. Autoridades malaias confirmaram o dado em 2018, no relatório final. Nenhuma explicação alternativa convincente foi apresentada para a rota simulada. Em março de 2023, a Netflix lançou o documentário MH370, o avião que desapareceu.
A produção apresentou teorias alternativas, incluindo a de um míssil militar americano. A família de Zahari contestou publicamente as conclusões do documentário. Grace Nathan, filha de uma das passageiras do MH370, tornou-se porta-voz dos familiares. Ela fundou a associação Voice 370 e exigiu por anos a retomada das buscas. Em 2024, 10 anos após o desaparecimento, ela ainda aguardava uma resposta do governo malaio. O desaparecimento do MH370 gerou mudanças concretas nos protocolos de aviação internacional. A ICAO passou a exigir rastreamento de aeronaves a cada 15 minutos em rotas oceânicas. Sistemas de transmissão automática de dados de voo também foram revisados globalmente. Em janeiro de 2024, a empresa Ocean Infinity anunciou nova proposta para retomar as buscas no Oceano Índico, desta vez cobrindo uma área expandida. O governo malaio ainda avaliava o acordo. 10 anos depois, o avião ainda não foi encontrado. Em algum lugar nas profundezas do Oceano Índico, os restos do MH370 guardam a verdade sobre o que aconteceu naquela madrugada de março, uma verdade que talvez nunca conheceremos, deixando 239 famílias presas eternamente entre a esperança e o luto. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário sobre o que você acredita ter acontecido. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Cada novo caso começa com você aqui.